Olá, alunos da Uniateneu. Eu sou a professora Fernanda e vamos dar continuidade à nossa disciplina de alfabetização e letramento. E a aula de hoje é referente à unidade 4 da nossa disciplina, que vai tratar dos modelos de ensino da língua e da alfabetização. O objetivo da aprendizagem dessa unidade, a unidade 4, vai tratar de apresentar conceitos e concepções fundamentais ao processo da alfabetização segundo os parâmetros curriculares nacional. Compreender as concepções relacionadas à aprendizagem e o ensino da alfabetização, conhecer as competências básicas de leitura e escrita que os alunos devem desenvolver ao longo do processo de alfabetização. Ainda vamos analisar a importância da prática pedagógica do professor alfabetizador nessa etapa da educação básica. E o que é a alfabetização e os parâmetros curriculares nacionais, ou seja, os PCNs? Bem, a referência atual para a alfabetização se encontra nos parâmetros curriculares nacionais e na lei das diretrizes e bases da educação, a LDB 9394/96. O artigo 32 da LDB, ele vai determinar que o ensino fundamental tenha por objetivo a educação básica do cidadão. Então, ele vai partir do desenvolvimento e da capacidade de aprender, tendo como os meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita ou do cálculo. Então, isso é o mínimo exigido, né, para que o indivíduo tenha a possibilidade de avançar nos seus aprendizados, que é a leitura, a escrita e o cálculo. Então, um dos conceitos previstos nos PCNs é utilizar as diferentes linguagens. Linguagem verbal, matemática, gráfica, plástica, corporal. Então, e utilizar essas linguagens como meio para produzir, expressar e comunicar suas ideias. Interpretar e usufruir das produções culturais dentro dos contextos públicos, privados e que vai atender às diferentes intenções e situações de comunicação. Então, utilizar-se de todas as linguagens que temos acesso, seja a linguagem gráfica, seja a linguagem plástica, seja a matemática, a linguagem verbal, a linguagem corporal, para a utilização de meios de comunicação, comunicação de ideias, de interpretações dessas ideias, né? E usufruir também das produções culturais em todos os contextos. Então, a fundamentação da alfabetização expressa no PCN está embasada no paradigma construtivista que a gente conheceu nas aulas anteriores de Piaget. O que é que ele vai dizer, né, desse paradigma construtivismo? Ele vai dizer que a criança vai construindo o seu conhecimento no decorrer da passagem por seus estágios de desenvolvimento. Vamos relembrar os estágios de desenvolvimento de Piaget: sensório-motor, de 0 a 2 anos, o pré-operacional, de 2 a 7 anos, e o operacional concreto, de 7 a 11 anos. E das operações formais, que vai, né, de 12 anos em diante. Né? E também a psicogênese da língua escrita, que vai conceituar a passagem por níveis de aprendizagem. E o que isso ocasionou? Uma mudança entre os educadores. Eles deslocaram a ênfase que era habitualmente posta no modelo de ensino, como vou ensinar o aluno, e vai
deslocar esse entendimento para a ação de como se aprende. Então, a pergunta é como esse cidadão vai aprender? Então, muda, e com essa mudança, muda a visão de se fazer. A definição de alfabetização contemplada nos PCN vai considerar que, atenção, que alfabetizar não se restringe apenas no ato de ensinar, ler e escrever. É muito mais profundo que isso. Alfabetizar, além de ensinar a ler e escrever, a pessoa, o aprendiz, tem que saber compreender o sentido do texto. Tem que entender aquilo que ele está lendo. E para que isso ocorra, é necessário incluir no ensino todas as tipologias textuais. Mostrar as variedades de tipologias textuais que existem na nossa sociedade. Então, a ênfase, a ênfase existe hoje nos parâmetros curriculares, nos programas de alfabetização do sistema educacional brasileiro, é fazer com que a criança compreenda desde muito cedo o sentido das mensagens escritas, o sentido das mensagens orais, que ela consiga ler e os mais variados tipos de textos, de tipologias textuais, e que faça uso da sua linguagem oral com eficácia, que se aproprie desde cedo do uso das formas da língua escrita e que se torne produtora de textos. Então, na perspectiva dos PCNs, a língua é descrita como sistema histórico e social dos signos, que possibilita o homem significar o mundo e a realidade. Então, aprender essa língua evolui na compreensão de seus significados culturais. O modo pelas quais as pessoas do seu meio social entendem e interpretam a realidade e interpretam a si mesmos. Então, as demandas sociais, elas determinam o grau de importância que é dado no uso da linguagem em um dado período. Então, hoje, os níveis de leitura e escrita exigidos pelas demandas sociais são totalmente diferentes daqueles que eram exigidos até pouco tempo, há poucos anos atrás. É por isso que a escola precisou passar por um processo também de transformação em suas práticas de ensino. Então, elaborando aqueles que possibilitem os alunos a compreender linguagem a partir da diversidade de textos que circulam em meio à nossa sociedade. Então, quanto ao método que deve ser utilizado ao professor, do professor alfabetização, nesse processo de alfabetização de crianças ou de jovens e adultos, o PCN não vai determinar um método. Ele não vai dizer que utilize esse método específico. Muito embora ele defenda, sim, da adoção de um método que atenda a clientela, mas deve ser dada ênfase no ensino do erro. Acho que até aqui. É esse aqui, desculpa, estou no último parágrafo. Então, o aluno levanta hipóteses através do seu erro, a partir dos seus erros.
A orientação dos PCN é que seja feito um diagnóstico prévio dos seus alunos antes de optar por qualquer método existente por aí. Então, conforme os PCN, a alfabetização pode ser entendida como o estudo da língua, né? Inicialmente, o professor deve ensinar o sistema alfabético de escrita, a correspondência fonográfica e algumas convenções ortográficas do português. E aí oferecendo ao aluno a possibilidade de ler e escrever por si mesmo. Adquirindo essas competências, o professor iniciaria outro processo de ensino, que vai incluir nesse outro processo de ensino os exercícios de redação, os treinos ortográficos, os treinos gramaticais. Então, esses dois processos devem caminhar simultaneamente, já que um diz respeito ao outro. Um vai dizer a respeito da aprendizagem de um conhecimento de natureza notacional, que é a escrita alfabética, e outro se refere à aprendizagem da linguagem que se usa para escrever. E ainda sobre os parâmetros, né, curriculares, o conhecimento atualmente disponível a respeito do processo de leitura indica que não se deve ensinar a ler por meio de práticas centradas na decodificação. Muito pelo contrário. É preciso oferecer aos alunos inúmeras oportunidades de aprenderem a ler usando procedimentos que os bons leitores praticam. Então, é preciso que se antecipem, façam inferências a partir do contexto ou do conhecimento prévio que eles possuem, além de verificar suposições, tanto em relação às escritas quanto ao significado. Então, o professor deve ler os textos em voz alta, pedir que os alunos acompanhem a leitura, pedir que os alunos copiem o texto que eles têm em mãos. A leitura de voz alta por parte do aluno é substituída por encenações e situações que foram lidas, desenhos, ilustrações de trechos. Então, as crianças aprendem a escrever, primeiramente, em letra de forma. A consciência fônica vai ser uma consequência. Então, não há a utilização de cartilhas. É disso que se está falando quando se diz que é aprender a ler lendo e adquirir o conhecimento da correspondência fonográfica, de compreender a natureza e o funcionamento do sistema alfabético dentro da prática ampla de leitura. Então, para aprender a ler, é preciso que o aluno se defronte com esses escritos, com esses materiais. Então, ter contato com esses materiais. Os PCN também vai contemplar as questões relativas à formação do professor alfabetizador, ou seja, a preparação dos professores alfabetizadores. Eles se baseiam nos conceitos e na bibliografia apresentada pelos PCNs e pelo programa de formação continuada, o PROFA, que são embasados na psicogênese da leitura e da escrita. Então, a partir do levantamento realizado sobre a alfabetização segundo o PCN, o que é que foi observado? Que a prioridade está em trabalhar contextualizando, tornando a criança desde cedo leitora e escritora, para que só assim ela possa fazer o que Paulo Freire fala, uma leitura do mundo e sentir parte ativa deste mundo,
conhecedora dos seus direitos. Então, para concretizar essa etapa, o MEC vai dizer que será apresentada a partir, a seguir, o sentido de competências. Então, o que é que o MEC exige? As competências de leitura e escrita, segundo o MEC. E quais essas competências de leitura e de escrita, segundo o Ministério da Educação? Bem, durante os anos iniciais do ensino fundamental, é que as crianças começam a desenvolver capacidades linguísticas e comunicativas. Então, é a partir desse período que as capacidades elas continuam a desenvolver ao longo do processo de escolarização e da necessidade da vida social. As capacidades linguísticas referem-se a que cada criança deve ser capaz de adquirir ao longo de cada ano. Então, é importante lembrar que o desenvolvimento dessas capacidades vai depender do patamar em que essa criança se encontra e das possibilidades que o ambiente escolar vai lhe proporcionar em direção aos avanços. Então, o SMOCA vai dizer que nem toda criança tem o mesmo tempo de desenvolvimento. Algumas conseguem adquirir competências mais rapidamente do que as outras. Então, capacidade, o que seria capacidade? Capacidade é o desempenho de atos simples, como os atos motores ou os atos considerados mais elaborados. Então, nesse caso que a gente está abordando, pode ser considerada a capacidade, o entendimento como ato de ler e escrever. Então, que para possamos compreender quais são as capacidades inerentes ao ensino e aprendizagem na apropriação da linguagem escrita, a gente vai dividir isso nas seguintes capacidades, compreensão e valorização da cultura escrita, a apropriação do sistema de escrita e leitura, produção de texto e desenvolvimento da oralidade. Então, a gente começa com a compreensão e valorização, que é a primeira competência, compreensão e a valorização da cultura escrita. Essa primeira competência, ela procura trabalhar com a criança durante os 3 primeiros anos do ensino fundamental, turma de 6, 7, 8 anos de idade, para que essa turma adquira um domínio da leitura e da escrita. Então, para facilitar a aquisição dessa competência, cabe ao professor levar para a sala de aula estratégias didáticas diferenciadas para cada ano, a cada ano. Então, é durante esse período que a criança começa a desenvolver a capacidade necessária para o uso de materiais da escrita e de leitura. Então, especificamente, do âmbito escolar. Então, cabe ao professor organizar atividades para iniciar esse processo desde o primeiro dia de aula dessa criança. Então, é muito também importante destacar que com a aquisição dessa competência, que são as habilidades, o manuseio dos objetos para escritas, como segurar corretamente o lápis, como usar a borracha, como cuidar dos livros, como manusear o caderno. Então, a criança é considerada inserida na cultura da escrita quando ele apresenta saberes necessários para a compreensão de leitura e da escrita. Quando adquire o gosto da leitura, ele passa a entender aquilo que ele lê e usufruir desses benefícios. Então, cabe à escola e também os professores, muitos mais os professores, proporcionar aos alunos vivência e conhecimento com diferentes gêneros de suporte de textos escritos que existe na nossa sociedade, para que o aluno compreenda a importância e o uso de cada um deles.
e que contexto esses textos estão inseridos. É missão do professor organizar atividades, né? Ler livros, jornais, revistas, conversar sobre leitura, reconhecer e classificar pelo formato diversos tipos de escritas, como livros, revistas, jornais, folhetos, identificar as finalidades e as funções da leitura de alguns textos a partir dos exames de seus suportes e relacionar os suportes às possibilidades de significação do texto. Então, além de conhecer os objetos que estão presentes na escola, os alunos precisam saber para que eles servem, né? E como eles são usados. Então, e a gente começa a fazer com que eles identifiquem as particularidades físicas de um livro, como é que eu devo tratar esse livro, uma caneta, um lápis, como eu tenho que segurar esse lápis, o tamanho, o formato, a disposição, a organização de um texto escrito, o tipo usual de letra, os recursos de formatação do texto, as interações entre a linguagem verbal e as linguagens visuais utilizadas com muitas frequências. Então, conforme sabemos, muitas crianças já vão chegar à escola sem ter tido a oportunidade de conviver e se familiarizar com os meus escritos que circulam nessa sociedade. E ao interessarem, a ingressarem à escola, eles sentem uma maior dificuldade em compreender as funções e o uso desses materiais. Então, conhecer a finalidade dos objetos de escrita presentes em diferentes contextos sociais, elas devem ser um dos objetos iniciais de ensino. E também da aprendizagem da língua escrita, porque vai permitir ao aluno o desenvolvimento de capacidades cognitivas e procedimentais necessárias para o uso desses objetos. Então, para que a criança possa compreender as funções e os usos dos materiais que existem dentro da escola, o professor deve organizar diversas atividades que auxiliem, que vão auxiliar a explorar os objetos de escrita. Para o manuseio de livros, cadernos, é importante mostrar que tem a frente, que tem um verso, que tem uma ordenação de página, que se lê da direita para a esquerda. Esquerda para a direita, desculpa. Que as orientações, escrever essas orientações no caderno, seja escrita essas orientações no caderno. Possibilitar que a criança faça uma organização de imagens, parágrafos, espaçamentos, títulos, cabeçalho, enfim. Orientar os alunos quanto ao que é escrito e o que representa uma ilustração. Então, existem várias técnicas, específicas para escrever de forma legítima, rapidez, que envolve o modo de segurar o lápis, a caneta, os movimentos de grafar as letras, estabelecer ligações entre elas. Essas competências estão ligadas à escrita e pode se desenvolver a partir de atividade de desenho, da exploração de conhecimento matemático, no meio do uso de objetos. Lembra quando tinha a caligrafia na escola? É uma das atividades que vai proporcionar aos alunos a desenvolver as capacidades específicas para escrever por meio de treinos, que vai possibilitar aprender a escrever por mais tempo, abandonar o uso das linhas pautadas progressivamente, segurar o lápis por muito tempo,
e escrever adequada e repetidamente letras e palavras de acordo com os movimentos que permitem uma caligrafia legível. Então, desde cedo, a criança deve aprender a identificar o nome dos livros, quem escreveu esses livros, a editora que publicou, em que ano foram publicados, os formatos, vai transmitir informações importantes a respeito de suas destinações. E esse tipo de atividade, elas proporcionam descobertas importantes sobre esse material escolhido, o que leva o leitor a selecionar livros de autores que mais lhe agradam, ter essa escolha. Outra coisa que pode ser feita é a organização de texto em cartazes, que vai auxiliar a criança a usar recursos gráficos. Lápis de escrever, canetinha, tintas. E é também possível organizar na folha do cartaz as histórias em quadrilho, ensinar a criança a ler em quadrinhos. O que significa cada balãozinho. E para auxiliar no desenvolvimento dessas competências, o professor poderá discutir com os alunos o uso e o cuidado desses materiais. Falar sobre como se deve cuidar um livro, como se deve escrever nas linhas de um caderno, como se usa. É uma atividade necessária para colocar, internalizar no aluno a responsabilidade, a organização do seu próprio material didático. E a segunda competência? Ela vai apresentar as capacidades necessárias para a apropriação do sistema de escrita. É no desenvolvimento dessa capacidade do sistema de escrita, dessa competência, é que a criança vai compreender as diferenças existentes entre as formas gráficas da escrita e outras formas de expressão. E que formas de expressão são essas? Pode ser desenhos, rabiscos, os números, símbolos gráficos, né, setas, asteriscos, sinais matemáticos e também as próprias letras. Então, para auxiliar essa etapa do processo desse processo, cabe ao professor, ao explorar livros e revistas, estimular o aluno a identificar as diferenças gráficas entre o texto escrito e o desenho, entre a escrita alfabética, os ícones e os sinais comumente usados nos textos atuais. Na distinção entre letras e números, é possível organizar uma atividade que o aluno pode levantar hipóteses sobre a presença de símbolos que representam os números, calendários, listas telefônicas, folhetos com preços, né, de mercadorias. Então, na aquisição dessa competência, vai encontrar o domínio de convenções gráficas, em que a criança vai aprender que a escrita é feita de cima para baixo, da esquerda para a direita, que há uma delimitação de espaço em branco entre as palavras e as frases, né? Então, nessa fase, a criança precisa compreender que a sequência das letras nas palavras e das palavras nas frases vai obedecer uma ordem, um direcionamento, que essa regra é geral. E o avanço tecnológico e as novas necessidades sociais de comunicação impulsionaram outros gêneros de textos que eventualmente modificam a orientação convencional da escrita. Isso pode acontecer, por exemplo, em textos vinculados na internet, propagandas também, textos literários. Os diversos formatos desse texto sugerem as diferentes maneiras de ler, de baixo para cima, de um lado para o outro, para qualquer lado. Ou seja, excepcionalmente, a direção da escrita pode variar. Então, é nesse momento do aprendizado da criança, cabe o professor ensinar cada letra, que cada uma dessas letras ensinar tem relação com pelo menos um som da fala. E que ela representa na escrita. A fala e a escrita são produzidas em sequência linear, isto é, som depois de som, ou letra depois de letra,
palavra depois de palavra, frase depois de frase. Mas também é necessário que a criança compreenda que essa linearidade acontece de diferentes formas na fala e de outra forma na escrita. Então, quando falamos, a gente articulamos consoantes e vogais, mas a intenção de comunicar com o outro em um determinado contexto nos leva a marcar a sequência sonora com determinada entonação, um determinado ritmo, enfatizando palavras, expressões. Então, na fala de todo dia, a que a criança domina, emendamos palavras, né? Casa amarela, né? Deixamos de pronunciar algumas palavras ou parte de palavras, né? Então, lembra, né, que a linguagem falada não é a mesma da linguagem escrita. Uma atividade que vai auxiliar nessa competência é a leitura em voz alta do professor. De um texto que vai ser colocado ali do quadro, ele faz a leitura oral, assinalando com o dedo, com a régua, e as linhas dos textos, né, ele vai assinalando, para que o aluno observe essa direção da leitura. E essa atividade vai proporcionar os alunos a fazer uma relação existente entre o que ele se lê e os signos escritos no texto. À medida que ele desenvolve essa capacidade, eles vão lendo por conta própria os mais diversos estilos de texto, de colunas, poemas e etc. A leitura em voz alta, apontando cada palavra lida, os sinais de pontuações no final da frase, é uma ótima forma de chamar a atenção dos alunos para as marcas de segmentação da escrita. E essa atividade, o professor deve solicitar que os alunos identifiquem os marcadores de espaço existentes nos textos, nas frases, espaço entre as palavras, os pontos, as vírgulas. Então, os domínios desses marcadores permitem que o aluno descubra a diferença entre fala e a escrita, para um domínio da ortografia. Então, normalmente, a gente procura dar pouca atenção nos sons que nossa fala produz. Por isso é preciso reconhecer, é importante desde cedo que o aluno aprenda a reconhecer a unidade fonológica existente na escrita e na fala. Então, no desenvolvimento dessa competência, é importante focalizar nas unidades fonológicas, com quais os alunos já são capazes de lidar, mesmo antes de chegar na escola. Segmentos sonoros como sílabas, ou começos ou finais de palavras e rimas, pode ser também usado como instrumento. E a terceira competência? A terceira competência diz a respeito às capacidades, ao conhecimento e às atitudes de leitura. Então, a leitura é uma prática social que vai mobilizar o leitor, atitudes, gestos e habilidades. Então, muitas vezes, o gosto pela leitura e pelos livros é construído no espaço familiar. E não é necessário que a criança espere aprender a ler para ter o prazer da leitura. Ela pode acompanhar as leituras feitas por adultos, manusear livros e outros impressos, tentando ler ou adivinhar o que está escrito. O gosto da leitura pode e deve ser incentivado pela escola e também pela família. A inserção da criança na prática social própria, a cultura escrita, ela implica em desenvolver comportamentos e procedimentos e destrezas típicos de quem vive no mundo da leitura. Então, por isso é importante levar a criança a bibliotecas, a livrarias, em que ela possa ali movimentar-se, conhecendo os materiais impressos que existem, escolhendo para ler o que mais agradem a eles. Então, na escola, de acordo com o desenvolvimento cognitivo da criança, deve-se incentivar a sua participação na produção e na organização de espaço para a realização de leituras, como o cantinho da leitura, a biblioteca da classe, jornais escolares, murais,
realizando leituras para outros colegas da sala, grupos de amigos. Então, ao dar início à aprendizagem da leitura, algumas crianças reconhecem determinadas palavras ou textos, que elas utilizam a estratégia da decoreba, decorar, procurando associar certas palavras ou imagens ou a cores, ligando a forma da palavra escrita em uma silhueta gráfica. Ou um nome que elas já conhecem. Então, para desenvolver essa competência, as crianças precisam de pista que auxilia a compreender esse texto, como palavras em destaque, formatos gráficos, ilustrações. Então, o que se busca é auxiliar no desenvolvimento da fluência leitora das crianças, pouco a pouco. Então, o professor deverá, pouco a pouco, diminuir a quantidade de informações visuais que está ali presente no texto. Então, outro aspecto que pode ser trabalhado em relação ao vocabulário, estruturas sintáticas utilizadas em textos escritos, deve ser utilizada a atividade que permite o aluno formar frases a partir de um conjunto pré-definido de palavras, ampliar frases por meio do acréscimo de palavra, colocar a palavra em lacunas retiradas, né, de frases ou texto, incentivar o aluno a elaborar hipóteses sobre o que lerá no texto, apresentando e tendo base com o título, buscando resposta que demonstre um conhecimento prévio sobre a leitura do texto. E pode-se começar a iniciar com perguntas assim: o que é que você acha que esse texto vai abordar? Que tipo de texto será? O professor pode interromper a leitura de um texto em voz alta, de uma história, por exemplo, ou qualquer outro tipo de gênero de texto e perguntar aos alunos o que é que ele acha que vai acontecer em seguida. Como o texto vai prosseguir e por que eles pensam dessa maneira. Então, à medida que são levantadas e checadas as hipóteses interpretativas dos alunos, eles vão adquirindo a capacidade leitora, que é indispensável para a compreensão do texto. A compreensão do texto é a principal meta. Ao acabar de ler um texto, uma narrativa, o aluno vai saber dizer quem fez, quando, como, quando, onde, por quê. A aquisição dessa competência representa desenvolver nos alunos a capacidade de ler com compreensão e familiaridade diversos gêneros textuais. Então, outro tipo de procedimento para desenvolver a capacidade de compreensão é buscar informação sobre o autor do texto. Em que época esse texto foi escrito? Em que época ele foi publicado? Qual foi o objetivo desses textos? Então, isso também vai ajudar a situar o texto num contexto. No contexto que esse texto foi produzido. E vai ampliar a compreensão e o prazer pela leitura, além de contribuir para a formação de um leitor cada vez mais informado e interessado. E aí capaz desse leitor ter a capacidade de tirar proveito do que ele lê. Então, um saber importante, quem ter a capacidade de ler com compreensão, diz respeito a prestar atenção aos componentes formais desse texto. A estrutura composicional, os recursos linguísticos, os recursos expressivos e literários, se é uma rima, se é uma linguagem figurada, o jogo de palavras e etc. E a produção escrita? A produção escrita vai se manifestar na criança a partir do momento em que ela consegue desenvolver a competência da escrita, que pode acontecer nas atividades que envolvam distinguir e aprender a traçar as letras e memorizar a ordem alfabética. Essas atividades podem ser úteis na organização da agenda escolar, do telefone e da agenda dos alunos com o nome e o telefone de todos. A competência da produção da escrita requer da criança uma habilidade motora, perceptiva e cognitiva, que vai ajudar no traçado das letras na disposição do escrito do papel. As primeiras experiências das crianças na produção de texto podem ser realizadas por meio de atividade de copiar o próprio nome.
porque isso passa a ter sentido. Então, a gente confecciona o crachá, que vai ser utilizado pelos alunos, vai permitir que os colegas memorizem a escrita dos nomes de um dos outros. Então, para a produção da escrita, as crianças devem desenvolver a capacidade chamada de coerência textual, que é o quê? A organização do conteúdo do texto, de modo que ele se torne lógico para os leitores. A coerência textual vai exigir que a criança aprenda a planejar o texto, ou planejar aquele texto que ela vai escrever, escolhendo temas e as ideias que vai compor esse texto. E esse planejamento ocorre muito antes que a criança tenha o domínio da ortografia. Então, é importante que esses textos sejam copiados como suporte adequado para os alunos. E quando a gente fala também de oralidade, as crianças aprendem a escutar com atenção e compreensão, dar respostas e opiniões nas discussões da sala de aula, interações cotidianas. A oralidade vai favorecer o reconhecimento da existência das diversas variedades da língua portuguesa. Ouvir com atenção, poder se manifestar, fazer inferência nas situações de aprendizagem na sala de aula e se relacionar com a sociedade. Além disso, a criança aprende com a oralidade a importância de usar a variedade linguística de acordo com as diversas situações de convivência social. Então, é importante também trabalhar a oralidade dessas crianças, ensinar elas a falarem. Opa! E a produção de textos escritos. Relembrando que a produção escrita manifesta-se na criança a partir do momento que ela consegue desenvolver a capacidade da escrita. Então, a competência da produção da escrita requer também lembrar de habilidade motora. Então, o nome com crachás nos alunos vai fazer com que eles enxerguem o seu próprio nome e os nomes dos colegas. Isso é uma competência a ser desenvolvida. Muito mais do que ortografia. É a compreensão, é ensinar, através da habilidade motora, que ela está construindo um texto. E é isso, meus alunos. Até as próximas aulas e bons estudos.